Hello peoples, tudo bem com vocês? Professor Márcio Oliveira na área. Estamos aqui para mais uma aula de inglês, tá certo? Primeiramente, desejar aqui um dia excelente para vocês, que hoje a nossa aula ela seja extremamente proveitosa, que vocês consigam aprender, tá certo? Os dias da semana, como vocês já estão vendo aí no título do nosso vídeo, os dias da semana em inglês, tá certo? Vocês vão ver que é bem simples, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade, tá ok? Só em alguns nomes que vocês vão ter um pouquinho de não dificuldade, mas uma forma diferente, para vocês estarem pronunciando os dias da semana, o nome, tá certo? Eu preparei aqui para vocês algumas ilustrações, tá certo? Dos nomes escritos tanto em português em inglês, que é para vocês associarem a pronúncia à escrita, tá bom? Primeiro aqui nós temos, os dias da semana em inglês, tá? Ah, professor, mas como é que eu falo os dias... Opa! Como é que eu falo os dias da semana em inglês? Esse nome aqui em inglês, como que vai ser pronunciado? Vamos aprender agora. Eu também escrevi, tá certo? Eles aqui para vocês. Pronto, acabou de chegar. Pronto. Escutem. Daqui a pouco vocês repetem comigo. Aí aqui eu tenho the days of the week. Vixe, professor, entendi, foi nada. Pois vamos lá devagarzinho, tá certo? Slowly. The days of the week. Repeat for me. Vamos lá, repitam comigo. The days of the week. Vamos lá, a frase inteira sem parar. The days of the week. Isso mesmo, os dias da semana, tá certo? The days of the week é a pronúncia dos dias da semana em inglês, tá certo, pessoal? Ou seja, nós vamos aprender de segunda-feira até domingo, tá certo? Eu não sei até hoje de onde que esse pessoal, tirou esse negócio de feira. Eu não entendo, porque no inglês não tem isso. No inglês é só segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Nós, no português, que nós colocamos esse negócio de feira e tal, tá bom? Vamos aqui. Como que nós falamos segunda em inglês? É muito fácil, pessoal. Como vocês podem ver aqui, nós escrevemos Monday, tá? Nós escrevemos Monday, como vocês podem ver, mas como que a gente vai ler? Monday, tá certo? Monday. Ah, Monday, entendeu? Ah, eu mandei o menino ali comprar um chilito pra mim. Monday, tá certo? Monday. A sílaba tônica é a primeira sílaba aqui. Monday, tá bom? Significa o quê? Segunda, tá, pessoal? Repeat sozinho, vocês. Monday. Isso mesmo. Muito bem, gostei. Tá certo? Vamos lá. Segunda-feira, tá certo? Ah, professor, e como é que fala terça-feira? Ou terça? A gente não perde a mania de falar o feira, Vamos lá, a gente tá no Brasil mesmo. Terça-feira. Esse terça-feira aqui, esse terça, nós temos uma observaçãozinha. Se vocês prestarem atenção, ele está escrito como Tuesday. Tuesday, a escrita, Mas nós não vamos ler assim. Nós vamos ler como Tuesday. Tuesday. Não tem o one, two, numeral? Pronto, nós vamos ler o início da frase como se fosse o numeral 2, tá certo? Aí vai ficar como Tuesday. 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 Repeat for me. Professor, o que é repeat for me? Repitam após mim, ou repitam comigo. Tuesday. É o que? Terça. Tuesday. Tá certo? É só você lembrar do numeral 2, que é o que? Two. Aí você vai junta com o restante da sílaba que faltou. Tuesday. Terça. Vamos lá. Até agora, tá suave. É bem suave a aula de hoje, pessoal, tá certo? Aí nós temos agora quarta. Como que se diz quarta, professor? Esse nome gigantesco eu não vou saber. Oxe, rapaz, vai saber sim. Vamos lá. Aqui nós temos a observação também. Eita, professor, tanta observação é o jeito, Mas é bem simples. Vocês estão vendo que nós escrevemos Wednesday. Wednesday.
Só que nós não vamos ler assim. Quem já se viu que quarta-feira é Wednesday. Esse Dzinho aqui, ele é um D morto, tá certo? Vocês não vão pronunciar esse D, tá certo? Vocês vão pronunciar como? Wednesday. Wednesday, tá certo? Você pula do E lá pra sílabazinha do N, tá certo? Pula o Dzinho. Aí vai, Wednesday, tá certo? Significa o quê? Quarta. Muito simples, tá certo? Lembrem-se, não é para pronunciar a letra D. Ela é uma letra morta, tá certo? Ela não tem nenhuma função nesta palavra. Somente para ficar graficamente correto, tá certo? Mas na hora da leitura ela não tem nenhum som. Wednesday. Wednesday. Significa o quê? Quarta. Esse daqui, pois é, eu falei para vocês, né, que ia ter alguns nomes que iriam dar um pouco de dificuldade na hora de falar. Por quê? Porque a gente tem que ter a língua flexível na hora que a gente vai falar determinados nomes no inglês, tá certo? O dia da semana, quinta-feira, quando a palavra ele tem o TH, tá certo? Nós temos que meio que dar uma enroladinha na língua. Ah, professor, fala logo que eu não tô sabendo não. Pois vamos lá. A gente escreve Tuesday, Tuesday. Só que a gente não vai ler Tuesday, igual o doisinho ali que eu falei pra vocês, né? A gente vai ler só Thursday, Thursday. Vocês estão entendendo a diferença, ó, de Tuesday para Thursday. Thursday. É como se você desse aquela incrementada, né? Vai fazer com que ele fique meio gourmetizado esse nome, tá certo? Não é Tuesday, é Thursday, Thursday e tal. Daquele, né? Vocês estão vendo aí. Então é Thursday, Thursday, tá certo? Ah, professor, eu já vi esse nome, mas ele não era assim não. Pronto, vocês daqui a pouco vocês vão entender porque que tem pessoas que falam de uma forma, tá certo? E tem outras pessoas que falam de outra forma. Porque nós temos dois tipos de inglês. Daqui a pouco o tio ensina pra vocês. Ah, o sexta-feira é o mais fácil, né, pessoal? Né? É o mais fácil que tem. Por quê? Porque nós todo ano temos o quê? Alguém fala aí? Isso mesmo, a sexta-feira preta, né? Negra, que é o Black Friday, tá certo? Então, como é que fala sexta em inglês? Se lê, se escreve Friday, não é isso? Friday. Mas a gente se pronuncia Friday. Friday, tá certo? Só vocês? Isso, muito bem, gostei de ver. Já estão sabendo pronunciar, tá certo? Friday significa o quê? Sexta. Pronto. Vamos aqui. Ah, pronto. Aqui vocês vão ver a diferença. Eu falei para vocês que nós temos dois tipos de inglês. Não é que nós temos dois tipos de pessoas que falam inglês. É porque assim, nós temos o inglês britânico. Eu tenho que olhar para a câmera, eu fico olhando para mim. Aí é como se eu tivesse... Enfim, mas eu tenho que olhar para essa câmera aqui. Tá certo? Mas é muito chato você ficar olhando para essa câmera, né? Porque olhando para a câmera, a minha visão, quando vocês olham para mim, é como se eu estivesse falando com você. E eu olhando aqui pra mim é como se eu estivesse falando com outra pessoa na hora que você for assistir esse vídeo. Mas vai dar certo, tá bom? Então, vamos aqui. Eu falei pra vocês que nós temos o inglês americano, que é o inglês que nós estamos aprendendo, tá certo? E nós temos o inglês britânico, lá da Inglaterra, tá certo? Onde o pessoal lá do Reino Unido fica falando que é um inglês mais gourmetizado, é um inglês mais fresco, né? No sábado em inglês tem dois tipos de pronúncia, tá certo? O primeiro tipo de pronúncia é o americano, que eu vou ensinar para vocês, que é o que nós estamos aprendendo. Como que nós falamos sábado em inglês no idioma americano? Se nós fôssemos escrever da forma que está escrito aqui no papel, seria Saturday. Tem gente que fala assim, eu já ouvi várias pessoas. Eu, na época que estava aprendendo inglês também, eu falava Saturday. Mas não.
Como vocês podem ver, está escrito Saturday, tá certo? Deixa eu colocar aqui mais perto para vocês verem. Mas, quando o britânico, quando o americano vai falar, ele vai falar Saturday. Saturday, tá certo? Ele vai trocar esse Rzinho, esse T pelo R, tá certo? Quando nós formos pronunciar o dia da semana, sábado, em inglês, você vai pronunciar como Saturday. Não é assim algo muito nítido, Saturday, não. É algo assim bem leve, só assim um charmezinho. Como é sábado em inglês, hein? É Saturday. Saturday, tá certo? Isso é qual? É o americano. E o britânico, professor? O britânico é quase a mesma coisa que está escrito aqui, só que você tem que dar aquele to, entendeu? Aquele toquezinho de fresco. Aí fica Saturday. Saturday. Tem assim mais um chiado, entendeu? Não é que você vai trocar o T pelo R no britânico, não. Ele vai falar como se fosse assim, mas é aquele assim, Saturday. Saturday, entendeu? Não é como tá aqui, você dá só aquela incrementadazinha no to, né, ó, Saturday, tá entendendo? Diferente do nosso, que nós estamos aprendendo qual? O Saturday, Saturday, tá entendendo? Sábado, tá certo? Então tem essa diferença do britânico para o americano, que o americano é o que nós estamos aprendendo aqui, tá, pessoal? Saturday significa sábado, tá? Ah, professor, e quando nós estivermos presencial, o senhor vai falar essas duas formas pra gente, vai confundir a gente? Não. Quando nós estivermos presencialmente, vocês irão ter exclusivamente o inglês americano, que é o inglês mais falado, é o inglês mais fácil de pronunciar, tá certo? E nós vamos ver aqui o último dia da semana. Muitos falam que é o primeiro dia, mas para mim a semana só começa na segunda-feira. Na segunda-feira, não no domingo. Tem gente que fala que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Mas a minha cultura, aqui onde eu moro, o domingo ainda é um dia não útil. Então, para mim, o dia útil começa a partir da segunda-feira, que é o primeiro dia da semana para mim, tá certo? E como, professor, que nós vamos falar o domingo em inglês, pessoal, a coisa mais fácil do mundo. Sunday. Sunday, mas vamos ter cuidado, porque esse Sunday aqui é o domingo, tá certo? É com Y, tá? Aquele Sunday, que é acho que é um sorvete, né? É com S, se eu não me engano, tá bom? Então a diferença é essa, do Sunday, domingo, para o Sunday acho que é McLanche, né? Que vende aquele sorvete delicioso. Eu tô fazendo aqui uma propagandazinha de graça. Tá, pessoal? Então vamos lá, nós vamos fazer aqui agora uma recapitulação, não sei nem se essa palavra existe, de todos os dias da semana, tá certo? Que nós acabamos de ver, tá certo? Para vocês fixar mais ainda na cabecinha de vocês, tá bom? Porque quanto mais, eu costumo dizer que quanto mais a gente pratica o inglês, mais a gente aprende, mais craque a gente fica, tá certo? Mais palavras vocês vão aprender. Tá? Aqui como eu acabei de falar para vocês, que é the days of the week, que é os dias da semana, tá certo? Aí aqui nós temos, vamos lá aqui, um por um, tá? Monday, Tuesday, deixa eu vir mais para cá, isso, Tuesday. Lembrem do D, tira o D. Wednesday, quinta. Thursday, sexta. Friday, sexta. Sábado, Saturday, sábado é feio, né, o nome, Saturday. E domingo, Sunday, tá, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje. O que vocês vão fazer agora? Primeiro vocês vão dizer qual é o dia da semana que vocês mais gostam e vocês vão escrever aqui nos comentários. Vale ponto. Tá certo? Tudo que vocês falem vale ponto. Vocês vão aqui embaixo nos comentáriozinhos e vai dizer assim, o meu dia principal, o dia que eu mais gosto da semana é domingo. É sábado. Não, para mim é sexta-feira que vai começar o final de semana e eu vou
né? Ficar em casa só jogando Free Fire, ficar em casa lendo um livro, ficar em casa ajudando os meus pais. Aí você vai aqui embaixo, tá certo? Você vai dizer o dia que eu mais gosto da semana é. Se for segunda, você vai colocar. Se for terça, você vai colocar. Eu gosto de sexta-feira. Aí coloca Friday, tá certo? Coloquem o dia da semana que vocês mais gostam aqui embaixo, tá certo? Que vocês vão ter uma surpresinha depois, tá bom? Então, agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão só ler o PDFzinho que está aqui embaixo. Depois que você ler esse PDFzinho com atividade, vocês vão copiar no caderninho de vocês. Aí vocês vão mandar a fotinha para o professor corrigir uma por uma. Lembrando que eu corrijo uma por uma. E vocês vão receber a notinha. Pensando que não estava filmando. Chega, meu coração parou, gente, pelo amor de Deus. Na hora que eu olhei aqui, que eu só vi um pingozinho vermelho, pronto. Viu? Então, meus amados, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de dar aula para vocês. Quero logo que essas aulas voltem presencialmente, que é para nós ter aquele contato, tá certo? Que é para a gente ter aquela interação junta, eu falando, vocês ali falando também, tal e tal, tirando dúvidas. E é isso que eu quero, tá certo? E essa planta aqui, eu amo ela, tá bom? Eu amo ela, até parece, né? Eu a amo, perdão. Eu a amo demais, tá, pessoal? Vocês vão me ver apenas gravando vídeos aqui, porque é o local que eu acho mais lindo aqui da minha casa. Certo que eu acho qualquer canto bonito, mas aqui deixa, né, ó, mais arejado, mais paz, né? Enfim, então, um forte abraço do professor Márcio. Amo cada um de vocês. Deixa eu olhar pra cá, pra olhar no olho de cada um de vocês. Então, que você tenha um dia hoje excelente, que seu dia seja tranquilo, de paz, tá bom? Que Deus esteja do seu lado, te protegendo, te guardando, não só você, mas toda a sua família, tá bom? E eu lhe desejo um forte abraço, sinta-se abraçado pelo professor Márcio. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus e até lá.